Paz do Senhor, adolescentes, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar ministrando a aula para vocês através deste vídeo, tá ok? Então que você possa aproveitar essa aula, fazer as suas anotações, tirar suas dúvidas, porque hoje a gente vai estar começando a revista nova. Hoje vai ser a primeira aula desse segundo trimestre de 2021. Eu já peguei a minha revista, eu espero que você já tenha pego a sua também, ou se ainda não pegou, pegue, tá na igreja. E uma revista muito interessante, a gente vai tratar desse assunto aqui, ó. Respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Um tema muito interessante, eu tenho certeza que vai ser edificante esses próximos 3 meses que a gente vai ter para estudar essa revista. E essa revista aqui no sumário dela vai trazer todas as aulas que a gente vai estudar nesse trimestre. E a primeira aula que vai ser ministrada através desse vídeo vai ser o seguinte: a Bíblia é a palavra de Deus? Uma pergunta. A segunda aula vai ser quem é Deus? A aula do número 3 a gente vai falar por que Deus nos criou. A 4, pecado original. A 5, quem é Jesus Cristo? A 6, salvação. A 7, quem é o Espírito Santo? A 8, batismo no Espírito Santo e dons. A 9, o que é a igreja? A 10, existem anjos e demônios? A 11, vida após a morte? A 12, céu e inferno? E a 13, haverá uma segunda vinda de Jesus? Então são aulas, adolescentes, são 13 aulas que a gente vai ver nos próximos 3 meses, baseada em perguntas, né? O tema dessa revista são respostas. Então, baseado nessas perguntas, nós vamos trazer respostas a essas dúvidas sobre a fé cristã. Você é crente, você é cristão, você já teve alguma dúvida em relação à sua fé? Eu já tive muitas e procurei tirar essas dúvidas, né? E aonde que a gente tira essas dúvidas? É na palavra de Deus que tem a resposta para todas as nossas dúvidas. E é exatamente sobre ela que vai ser a nossa primeira lição desse trimestre. A Bíblia é a palavra de Deus? Você já fez essa pergunta, adolescente? Será que a Bíblia ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Você acredita na Bíblia como um livro especial? Como um livro que não é um livro igual aos outros livros? A Bíblia ela é um livro diferente mesmo? Será que isso é verdade? Será que a Bíblia é digna de confiança? Será que a Bíblia ela é realmente aquilo que nós ouvimos os homens de Deus falar a respeito dela? Tudo isso a gente vai ver na lição de hoje. Eu espero que você fique até o final desse vídeo, para que a gente vai estar, porque a gente vai estar aprendendo muita coisa boa nessa aula de número 1, tá? Desse segundo trimestre de 2021. Eu quero ler um texto da Bíblia para a gente começar a nossa aula de hoje, que está em João, capítulo de número 5, e o versículo de número 39. João, capítulo de número 5, versículo 39, que diz assim: palavras do próprio Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então olha o que Jesus está dizendo: examinai as Escrituras. Por que Jesus está aconselhando eu e você aqui, tá, fazendo uma aplicação desse texto, a examinar as Escrituras? Porque, primeiro, segundo Jesus, é nas Escrituras que estão o caminho da vida eterna. Note que Jesus não disse assim, adolescentes, em alguma parte das Escrituras está o caminho da vida eterna. Não. Ele disse o seguinte, é nelas, ou seja, é nas Escrituras
que está o caminho para a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Note que Jesus também não falou, ó, parte dessas escrituras vão falar de mim. Não, Jesus está dizendo, ó, é nelas, nas escrituras, que vocês encontrarão testemunho a meu respeito. Então Jesus está orientando aqui sobre a importância de examinar essas escrituras, que é a palavra de Deus, porque é nela que nós vamos encontrar o caminho da vida eterna e também a respeito de Jesus, ok? Que é o Salvador do homem, né? O Salvador que o homem precisa, ok? Então vamos lá, a Bíblia é a palavra de Deus? Será que a Bíblia é a palavra de Deus, adolescente? Se alguém te parasse na rua hoje, se alguém te abordasse na escola hoje e dissesse, ei, a Bíblia é a palavra de Deus, o que você responderia para ele? O que você diria para ele? Como que você faria a defesa de sua fé, adolescente? Você está preparado para defender a sua fé diante dos incrédulos? Você está preparado para defender a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus diante dos incrédulos? A Bíblia é a palavra de Deus? Eu respondo que sim. Com toda certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. Tá? E essa aula a gente vai ver alguns objetivos que essa lição vai nos trazer. Então, o primeiro objetivo que essa lição vai nos trazer, adolescente, é a gente compreender o que é a Bíblia Sagrada. Tá? A Bíblia Sagrada não é como um livro comum, como esses que eu tenho atrás de mim aqui. A Bíblia Sagrada é um livro especial, é o livro de Deus, ok? E a gente vai ver, vai compreender um pouco o que é a Bíblia Sagrada. A gente também vai ver o que significa essa questão de termos revelação e inspiração, porque a gente sabe que a Bíblia ela foi revelada por Deus, nela contém a revelação de Deus para o homem, mas ela também foi inspirada por Deus, tá? Todo texto bíblico da palavra de Deus, ele é inspirado, tá? Saiu do coração de Deus. A Bíblia tem um autor só, mas tem vários escritores. E todos esses escritores que escreveram a Bíblia, eles foram direcionados e inspirados pelo Senhor, ok? E a gente vai também entender sobre a importância de buscar ter um relacionamento com a palavra de Deus e um relacionamento diário, tá ok? Então nessa lição, adolescente, nós vamos ver a respeito do livro mais importante do mundo. O livro mais importante do mundo, nada mais, nada menos, é a Bíblia Sagrada. Você tem Bíblia na sua casa? Eu tenho certeza que você tem, né? Todo cristão tem uma Bíblia na sua casa. Até mesmo aqueles que não têm compromisso com Deus, que não são cristãos, eles têm Bíblia na casa deles, ok? Então, por que ler a Bíblia, Renan? Por que é importante eu conhecer da Bíblia? Primeiro, é importante eu ler a Bíblia diariamente, tá? E, inclusive, esse vai ser um dos objetivos dessa aula, tá? Falar sobre a importância de ter um relacionamento com a palavra de Deus. Primeiro ponto, porque nós devemos ler a Bíblia diariamente, adolescente, é para nós desenvolvermos um relacionamento com Deus. É o primeiro ponto. Tá? É impossível eu ter um relacionamento com Deus sem antes ler a palavra dele, porque é a palavra dele aonde ele se revela para mim. A Bíblia é a revelação mais segura de Deus para o homem, ok? A Bíblia é a carta de Deus para o homem. Então, olha que interessante. O segundo objetivo é, por que eu devo ler a Bíblia diariamente? É para eu ouvir e tomar conhecimento da vontade de Deus para mim. Então, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está expressa, adolescentes, a vontade de Deus para mim. Deus tem uma vontade para a minha vida, e essa vontade que ele tem para a minha vida está expressa na palavra dele. E eu preciso lê-la, eu preciso examiná-la, como Jesus orientou a fazer, eu preciso conhecê-la justamente para isso, para eu tomar esse conhecimento, tá? De qual é a vontade de Deus para a minha vida. E o terceiro objetivo é que as bênçãos, né, que estão contidas na Bíblia refletem na nossa vida,
tá? E na vida de todo aquele que ama ela e obedece a ela. Então, todos aqueles que amam a palavra de Deus, obedecem à palavra de Deus, as bênçãos que está registrada na palavra de Deus passa a refletir na vida daqueles que assim fazem. Então, se você amar a palavra de Deus, ter relacionamento com a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza, adolescentes, que as bênçãos que estão registradas na palavra de Deus vai refletir na sua vida em todas as áreas. Porque a palavra de Deus ela é viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, tá? Ela é viva e eficaz, então ela tem efeito na vida daquele que a ama e na vida daquele que a obedece. Então, o que é, Renan, a Bíblia? Adolescentes, a Bíblia ela é a maravilhosa biblioteca de Deus. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia ela é a maravilhosa biblioteca de Deus. A Bíblia ela tem 66 livros, ok? A Bíblia ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia ela tem 1189 capítulos e ela tem mais de 31.000 versículos. A Bíblia é de uma riqueza grandiosa, adolescentes. A Bíblia é de uma profundidade maravilhosa. A Bíblia Sagrada ela é a autobiografia de Deus. Tá? Ela é a autobiografia divina. Quer conhecer Deus, quer conhecer Jesus, quer aprender sobre Deus, leia a Bíblia. A Bíblia ela é a autobiografia de Deus. Tá? É Deus falando de si mesmo para o homem. João capítulo 5, verso 39, que nós lemos no início da nossa aula. A Bíblia, tá? Ela tem Deus como seu autor, único e principal. Deus é o autor da Bíblia. Jesus Cristo, ele é o tema central da Bíblia. Tudo que está na Bíblia tem como ponto central Jesus Cristo, tá? Tudo, tudo. Então, Deus é o autor da Bíblia, Jesus Cristo é o seu tema principal e central, e o Espírito Santo de Deus, ele é o supervisor e o intérprete por excelência da Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo foi aquele que inspirou homens, tá? Para escrever a revelação de Deus para o ser humano. O Espírito Santo é o intérprete, é aquele que nos faz compreender os mistérios da palavra de Deus para que a gente possa pregar e para que a gente possa ensinar. Então veja que a Trindade divina, ela está por trás de toda a existência, sustentação e preservação da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela foi inspirada, ela foi redigida, ela foi revelada e ela é sustentada por Deus, ok? A Bíblia ela revela o plano de Deus para redimir e recuperar toda a criação manchada pelo pecado. As páginas da Bíblia deixam claro que existe um Deus, existe o pecado, e o pecado manchou a criação e a vida do homem, mas este Deus, que a Bíblia diz que é amor, ele procura, através da palavra dele, revelar para o homem o seu plano de redimi-lo e fazê-lo novamente uma nova criatura em Jesus. Então a Bíblia apresenta esse plano de redenção para o homem. A Bíblia também tem o propósito de nos tornar sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 15. Então a Bíblia ela nos apresenta, tá? Ela nos apresenta a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. A Bíblia ela nos fala da nossa condição longe de Deus, mas ela também nos apresenta, através das suas sagradas páginas, a saída que o ser humano tem em Jesus Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. Só que a gente vai ver também, adolescentes, nessa lição, nessa aula, que a Bíblia, ela em toda a sua história, ela foi ferrenhamente perseguida. Se você parar para estudar um pouquinho sobre a história,
você vai ver que a Bíblia por diversas vezes foi proibida. Muitos governantes, né, muitos impérios perseguiram a Bíblia, queimavam as Bíblias, prendiam as Bíblias, não deixava o povo ter acesso à Bíblia. Se você vê até nos dias de hoje, existem países que proíbem o uso da Bíblia Sagrada. Não deixam a Bíblia entrar no país e não deixam a Bíblia ser traduzida, ser impressa e nem distribuída, nem de graça e nem à venda. Tá? Então existem países que são ferrenhamente fechados, tá? Na questão de aceitar ou não a Bíblia em seu território. Mas a gente vê que a Bíblia ela permanece sempre viva. Por quê? Porque ela tem por trás de si a mão sustentadora de Deus. A Bíblia foi revelada e inspirada por Deus. E por isso ela se manteve viva através dos séculos, dos milênios, através dos anos. Tentaram por diversas vezes destruir a Bíblia, acabar com a Bíblia, desfazer esse livro sagrado da história. Porém, a Bíblia sempre se manteve viva durante toda essa história. Se você dá uma pesquisada, você vai ver que o que eu estou falando é real, tá? E o diabo, né, por saber que não conseguiria fazer com que a Bíblia fosse apagada do mapa, ele começou também a levantar falsas teorias a respeito da Bíblia, como, por exemplo, algumas teorias falsas a respeito da sua inspiração. Ou seja, Satanás percebeu que não conseguiria extinguir a Bíblia do mapa, e ele quis tirar a credibilidade da Bíblia. De que maneira ele tentou fazer isso? Criando e usando pessoas para levantar falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia Sagrada, dizendo a respeito da teoria da inspiração natural, que a Bíblia foi fruto da mente humana, que a Bíblia é um livro escrito por homens, que não tem nada de divino aqui, que não tem nada de Deus aqui, somente a Bíblia veio da vontade humana. Também dizendo a respeito da teoria da inspiração parcial, que a Bíblia não é a palavra de Deus completa, ela somente contém uma parte da revelação de Deus, né? E não que ela seja a palavra de Deus. Porém, a própria Bíblia diz que toda revelação divinamente é inspirada, ou seja, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Todos os seus mais de 31 mil versículos é inspirado por Deus. Mas o inimigo de nossas almas levantou nessas falsas teorias no decorrer da história para tentar acabar com a credibilidade da Bíblia, mas não deu certo, tá? E a gente vê que o inimigo ele tem tentado de diversas maneiras tentar nos afastar da Bíblia Sagrada. Por isso que muitas vezes, adolescentes, a gente acaba tomando o nosso tempo com tantas coisas e não temos tempo para a Bíblia. Porque de alguma maneira o inimigo tem tentado tomar o nosso tempo através de entretenimentos. Você já leu a Bíblia hoje? Quantas vezes você abriu a Bíblia durante a semana para ler, durante o mês para ler? Você já leu a Bíblia inteira alguma vez? E às vezes a gente até cai na besteira de dizer, né? Eu não tô tendo tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo, né, para ler a Bíblia. E quando a gente para pensar, a gente vê que na verdade não é que a gente não tem tempo, é que a gente não quer mesmo ler a Bíblia. Então, o inimigo, de todas as formas, tenta nos afastar da palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus é o segredo para nós irmos morar no céu. A palavra de Deus, ela traz bênçãos para a nossa vida. Aquele que ama a palavra de Deus, aquele que obedece à palavra de Deus, ele tem vida eterna, porque a palavra de Deus revela para ele, tá? O caminho da salvação. A palavra de Deus revela para ele Deus, revela para ele o amor de Jesus. E é por isso que ele tenta de todas as formas afastar o ser humano da palavra, porque a palavra possui a verdade revelada de Deus para a vida do homem. E o homem precisa saber dessas verdades. Isso é tão maravilhoso, adolescentes, na Bíblia, que o maior capítulo bíblico foi reservado
tá? Para falar exatamente sobre a excelência da palavra, que é o Salmo de número 119. Se você ler o Salmo de 119, os seus 176 versículos falam somente da grandeza, da excelência, da autoridade, do poder, da maravilha que é a palavra de Deus e do efeito que ela traz na vida daquele que a ama. Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E se alguém te perguntar: "Ei, a Bíblia é a palavra de Deus?", fale sem medo de errar. Sim, com toda certeza, a Bíblia é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é um livro antigo, muito antigo, adolescentes. Muito antigo. A Bíblia teve manuscritos da Bíblia que foi encontrado com mais de 2000 anos de existência. Mas, ainda que seja antiga, a Bíblia ela é atual. As profecias que tem nela contida se cumpriram, têm se cumprido e muitas vão se cumprir ainda. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira e ela é fiel. Tá? Se você estudar mais a fundo esse assunto, você vai ficar impressionado. E isso vai cada vez mais fortalecer a sua fé a respeito da palavra de Deus. Ok? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem com essa lição, com essa primeira aula. Tá? O nosso tempo é bem curto através de vídeos. Tá? Na aula presencial a gente tem muito mais tempo para aprofundar mais. Mas aqui, para não ficar muito longo, eu preciso ser o mais sucinto, o mais breve possível. Mas fique com essa aula, medite nessa aula, estude mais sobre esse assunto e você vai ser muito abençoado. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, adolescentes. Fiquem firmes na presença de Deus e estamos juntos até o dia do arrebatamento da igreja. Amém.